Cara, eu acho que é por isso que eu deixei de acompanhar futebol durante uns anos. Na verdade, assim, nunca deixei de acompanhar, mas nunca fui um torcedor tão assíduo assim depois de, sei lá, 2016 pra cá, quando eu virei lutador, cara. Porque, sei lá, luta livre me deixa mais tranquilo. Eu acho que ontem, assim, ó, eu devo ter tido pelo menos as duas tentativas de parada cardíaca, assim. Pelo menos, entendeu? Não consigo mais, sabe? Suava frio, velho. Meu Deus, cara. Nossa, é bizarro um negócio desse. É bizarro um negócio desse. É. Ai. Palmeiras 2, Botafogo 2, Palmeiras eliminado da Libertadores. Vamos falar aí do jogo. Que, de novo, exatamente a mesma coisa do primeiro jogo, tá? O Palmeiras fez um jogo no primeiro tempo e um jogo no segundo tempo, tá? Foi uma situação menos pior do que no primeiro jogo lá no Rio, mas, de novo, erros individuais, falhas do time do Palmeiras que custaram a classificação. Então deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal aí, vamos lá, porque agora só sobrou brasileiro, né? Então a partir de agora os jogos que a gente vai falar são só do Brasileirão, então tem que tentar focar nisso aí. Dá destaque aqui para alguns nomes, tá? Caio Paulista, que me surpreendeu demais, jogou muito bem, principalmente no primeiro tempo. Ele fazendo aquela dobradinha ali com o Felipe Anderson. O Felipe Anderson, de novo, não marcou gol, não fez assistência, mas uma qualidade de passe muito boa e ajudando muito no sistema defensivo do Palmeiras. Antes da gente falar exatamente das coisas boas do Palmeiras também, os primeiros 5 minutos eu falei assim, o Botafogo vai ganhar de 3-0 esse jogo. Porque os primeiros 5 minutos foram, acho que 2 ou 3 tentativas do Botafogo, chute do Almada e acho que um do Luiz Henrique, que o Everton teve que trabalhar, chute pra fora e tudo mais, uma pressão do time do Botafogo na saída de bola, onde o Botafogo não deixava o Palmeiras respirar. Mas isso durou 5, 6 minutos iniciais ali. Depois o Palmeiras estruturou a casa e aí sim o jogo começou. O Aníbal Moreno não começou jogando porque sentiu desconforto na coxa, entrou o Richard Rios. O Richard Rios começou muito bem, então tinha ali uma jogada entre Richard Rios, Marcos Rocha e o Estevão do lado direito. Caio Paulista e o Felipe Anderson do lado esquerdo, o Veiga tentando trabalhar essa bola no meio campo e o Flaco Lopes lá na frente. Porém, dá pra gente falar que no primeiro jogo, no primeiro tempo, o Palmeiras teve grandes oportunidades de sair à frente do placar. Então teve chute do Richard Rios, teve chegada do Estevão, teve a cabeçada do Flaco Lopes sem goleiro, que foi muito ali numa jogada rápida ali que o Richard Rios acaba cruzando um pouco mais para trás, o Flaco chega pulando e acaba cabeceando para cima, mas faltou muito esse gol. E no primeiro tempo, eu ainda estava comentando com a galera do grupo de membros lá do canal principal, que às vezes, apesar da WWE, a gente também vê um pouquinho de futebol e tal. O jogo do Palmeiras precisava de um gol no primeiro tempo. Precisava muito de um gol no primeiro tempo. E aí eu quero destacar um jogador do Botafogo, de novo, que é o Bastos. Cara, que maluco infernal, cara. Que maluco infernal. Pelo amor de Deus. O cara tava jogando demais. Lance na direita ele tava, lance na esquerda ele tava. Travando o Estevão, travando o Felipe. O cara tava jogando demais. Então, assim, muito do sistema defensivo do Botafogo veio em cima do Bastos. O Barbosa também jogou bem, mas o Bastos tava ridículo dentro de campo, ridículo, tava em todos os lances, inferno de maluco, velho, que não deixava o time do Palmeiras jogar. E quando o Palmeiras conseguia fazer uma saída para cima dele, ainda assim acabava não conseguindo marcar o gol. Então o time do Palmeiras teve ali algumas oportunidades. O Botafogo, tirando os primeiros 5, 6 minutos iniciais, depois perdeu completamente ritmo de jogo, controle de bola, controle de campo. O Botafogo realmente estava assim, tomando a pressão do time do Palmeiras, mas infelizmente não saiu o gol. E o ideal era que o Palmeiras saísse do primeiro tempo ganhando de pelo menos 1-0. Era o ideal. Aí a gente chega no segundo tempo e tem a primeira substituição do time do Palmeiras, que é a entrada do Lázaro no lugar do Felipe Anderson. O Palmeiras perdeu criatividade de passe e perdeu no sistema defensivo. Como eu falei, o Felipe Anderson, quando ele passa
depois daqueles primeiros 6 minutos, ele passa a ajudar no sistema defensivo, ele entende que o time do Palmeiras vai precisar dele no sistema defensivo, as coisas começaram a se encaixar muito bem. E aí, com a saída do Felipe Anderson e a entrada do Lázaro, o Palmeiras perde qualidade de passe e perde no sistema defensivo, porque o Lázaro não volta para ajudar. E aí tem os dois lances, assim, convenhamos, o time do Botafogo não jogou tão bem essa partida, mas o Botafogo foi letal em 10, 15 minutos ali, onde conseguiu, novamente por conta de 2 erros individuais, principalmente o segundo gol do Savarino, que foi um erro do Gustavo Gomes, erro de posicionamento, o contra-ataque do Botafogo é muito forte, mas o time do Palmeiras perdeu muito em qualidade com a entrada do Lázaro e teve os erros individuais nos gols, que aí, quando o Botafogo fez o segundo gol, eu já tava quase dropando o jogo já, falei, já era, chega, já tava puto pra caramba, e aí eu falei, mano, deixa quieto isso aí, deixei o jogo rolando aqui, abri o editor de vídeo, comecei a fazer uns negócios aqui. Aí o Abel decide, então, né, ir mais uma vez ali pro tudo ou nada, onde tem a entrada do Gabriel Menino no lugar do Marcos Rocha, tem a entrada do Aníbal depois no lugar do Zé Rafael, ali foi um volante pelo outro. A entrada do Rony também no lugar do Richard Rios, para tentar movimentar um pouco mais na frente. E depois, acho que a última alteração é a entrada do Maurício. Foram ali, então, nos primeiros, basicamente, 20 minutos ali, o Botafogo já estava ganhando de 2-0. E durante esses primeiros 20 minutos, o Palmeiras também não conseguiu criar grandes oportunidades. Então, aquela pressão que estava no time do Palmeiras, né, ficar jogando a bola no Estevão e tal, não existiu. Aquela pressão que teve no primeiro tempo não existiu nesses primeiros... Eu vou dizer que, na verdade, não existiu essa pressão nos 40 minutos, né? Depois dos 2 gols do Botafogo, o jogo esfriou demais e o Palmeiras não conseguia criar nada, basicamente. Então não conseguia fazer grandes jogadas, o Estevão também já não estava conseguindo mais passar do sistema defensivo do Botafogo, era jogar a bola na área, aquele lance, né, que sempre acontecia, tentar jogar a bola pro Rony e tal, teve hora que o Rony tentou meter gol de bicicleta. E aí, senhoras e senhores, eu não consigo entender exatamente como o psicológico dos times funcionam nesse momento. Que aí, cobrança de falta, Gabriel Menino cobra, Flaco Lopes marca o gol, então, com 41 minutos, se não me engano, do segundo tempo, né? Aí eu até olhei e falei assim, beleza, gol, ok, nem vou comemorar, porque, né, 2-1 e tal. E aí, 3 minutos depois, o Rony me marca o gol de empate. Aí eu já mano, não é possível que isso vai acontecer, sabe? A adrenalina já vai lá no alto, aquele pensamento de... Cara, não é possível que vai acontecer de novo o que aconteceu no ano passado. E aí depois, aos 47, se não me falha a memória, 47 ou 48, se não me falha a memória, o Gustavo Gomes vira o jogo pro time do Palmeiras. E aí vai ter lá a checagem do VAR. Então, a mensagem que passa desse jogo é: o John Textor é um inútil, que fica falando um monte de asneira. Não, porque tem um esquema para beneficiar o time do Palmeiras. O VAR anulou o gol, pra mim, anulou o gol de forma correta. Mas a bola bateu na mão, na cintura e tal. Existe uma regra que, se você tá em jogada de ataque, o jogador que faz o gol, não existe mão na bola ou bola na mão. Tocou na mão do jogador, o gol é anulado. Se a bola tivesse tocado na mão do Lázaro, por exemplo, no bate ou rebate, o Lázaro tem uma calma, domina a bola, toca a bola pro Gustavo Gomes, o Gustavo Gomes domina a bola, bate na mão dele e ele vira e marca o gol. Se a bola bate no Lázaro, aí sim é interpretativo de mão na bola, bola na mão. Mas existe uma regra que em jogada de ataque, o jogador que marca o gol, se a bola bate na mão dele, não existe, é gol anulado. Não dá pra ser hipócrita. No jogo contra o São Paulo, eu falei, pra mim, tocou na mão, deveria ser pênalti. Quando foi o Lucas tocando a bola na mão. Não deveria, eu não posso voltar atrás agora, porque foi um caso do Palmeiras, no caso aqui ao contrário, um lance de gol, mas também tocou na mão do Gustavo Gomes. Fica nítido na imagem do VAR, tem uma das 2 câmeras lá que o juiz analisa, fica nítido que o Gustavo Gomes com a mão também ajuda a tocar. E aí anulam o gol, volta a ficar 2-2, com esse resultado o Botafogo vai se classificando, e aí no último lance do jogo, uma falta na entrada ali, quase na meia-lua, o Gabriel Menino me chuta a bola no travessão, cara, na forquilha, meu Deus do céu, velho. Assim, foi pra acabar de matar, né? A faca já tava enfiada
e aí foi só virar a faca, colocar no caixão e enterrar. Foi isso que aconteceu. E aí foram os 10 minutos finais que o Palmeiras tentou uma reação e conseguiu. O psicológico do Botafogo deu uma fraquejada ali. Também vale citar que o Botafogo, além dos 2 gols, que basicamente foram os 2 lances do Botafogo no segundo tempo, teve mais um que o Botafogo poderia ter feito o terceiro gol e acabou não fazendo, tá? Mas o Palmeiras, no segundo tempo em si, não fez grandes criações de jogada, tirando os últimos 10 minutos, que marcou 3 gols, um deles anulado e a bola o chute no travessão na cobrança de falta do Gabriel Menino. E aí a gente vai falar, mas dessa vez o Abel tem que sair e tal. Tirando a substituição da entrada do Lázaro, que pra mim deu pra ver nitidamente o nível de diferença entre o Felipe Anderson e o Lázaro, apesar da situação ali do Lázaro tá mais presente e tudo mais. O Felipe Anderson tem muito mais qualidade de passe, a gente perdeu isso. O Lázaro tem mais velocidade, mas não conseguiu utilizar disso. E no sistema defensivo, eu acredito que se o Felipe Anderson ainda estivesse em campo, o Palmeiras não teria tomado pelo menos um dos gols. O primeiro gol do Igor Jesus, por exemplo, que foi uma jogada um pouco mais construída, foi uma jogada de contra-ataque, mas foi um pouco mais construída do Botafogo. Já o segundo gol do Savarino foi um erro do Gustavo Gomes, um erro de posicionamento, não tinha que fazer ali, mesmo com o Felipe Anderson em campo, não ia fazer diferença. Mas o primeiro gol, eu acredito sim que o Palmeiras não teria tomado esse gol se o Felipe Anderson tivesse em jogo, porque ele estava ajudando muito o sistema defensivo. E aí eu fico com uma grande dúvida e eu queria saber a opinião de vocês, tá? O que vocês acham? Seria melhor ter perdido de 2-0 para escancarar muito mais os erros do time do Palmeiras, principalmente situações individuais? O Rafael Veiga não fez uma boa partida, o Gustavo Gomes fez o gol lá no final que foi anulado, fez, mas não fez também uma boa partida, pelo menos no segundo tempo, tá? No primeiro tempo, tirando os primeiros 5, 6 minutos, o Palmeiras jogou muito bem e faltou o gol. No sistema defensivo depois conseguiu se encaixar, o Caio Paulista jogou muito bem, o Richard Rios jogou muito bem, o Felipe Anderson jogou muito bem, o Estevão estava muito mais ativo no jogo, o Marcos Rocha também estava mais ativo no jogo, e o Gustavo Gomes e o Vitor Reis conseguiram se encaixar depois desses primeiros 6 minutos, principalmente com a ajuda do Felipe Anderson no sistema defensivo. Mas se perdesse por 2-0, talvez ficaria muito mais escancarado os problemas, principalmente no sistema defensivo do Palmeiras. Só que aí, quando faz tudo o que fez, né, faz toda essa situação, cinema absoluto, eu acho que traz uma sensação de não, o Palmeiras jogou bem o primeiro tempo, infelizmente tomou os gols, mas foi guerreiro, buscou até o final, teve gol anulado, a bola bateu no travessão e tal, e aí isso mascara um pouco dos problemas. Na minha opinião, mascara um pouco dos problemas. E aí, eu acho que, ao mesmo tempo, eu acho que eu dei graças a Deus de ter sido anulado o gol do Gustavo Gomes, porque se fosse pros pênaltis, aí eu acho que a Ana ia me encontrar aqui, estendido no chão do escritório hoje de manhã só. Sabe? Inclusive eu não gravei o vídeo ontem no pós-jogo, primeiro porque eu não tava em condições mentais de gravar e segundo porque a minha filha já tava dormindo, então não dava pra gravar nada naquele momento. Mas ir pros pênaltis eu acho que seria muito pior, principalmente porque iam ter aquele lado de pessoas que iriam falar, mas é loteria e tudo mais. Eu entro do outro lado que eu falo assim, é loteria, mas as últimas decisões de pênaltis do time do Palmeiras não cabem muito pro time do Palmeiras. O Palmeiras tem um último retrospecto muito ruim, inclusive na Libertadores de 23, perdeu pro Botafogo pro Boca Juniors na semifinal, nos pênaltis, né? Inclusive no Allianz. Então, tipo assim, bizarro, né? Mas é isso. O problema desse empate e quase vitória foi que eu acho que mais mascara os erros do Palmeiras do que vai ajudar a movimentar o time do Palmeiras nessa situação. O Rony marcou gol de novo, o Flávio Lopes marcou gol de novo. E aí não dá pra mostrar essa situação de uma maneira onde realmente precisava de uma repaginada no elenco. Muitos jogadores importantes que fizeram parte da história de conquista do Palmeiras nos últimos 5 anos talvez já estejam num momento de sair do time do Palmeiras, talvez fazer grandes trocas. Esse foi o ano que o Palmeiras, teoricamente falando, mais investiu em contratações, com o Aníbal Moreno, com o Caio Paulista, com o Felipe Anderson, com o Maurício. Teve o Bruno Rodrigues lá que, machucou com um jogo, 2 jogos lá, nem jogou direito. Aí voltando de recuperação, machucou de novo. Então, basicamente, foi uma contratação jogada no lixo, essa, né? Foram quase 200 milhões de reais, se não me engano, gastos em contratação e tal.
talvez a substituição de algumas peças do time do Palmeiras, talvez ali jogadores que já não estão mais entregando aquilo que entregava anos atrás, talvez por questão de momento, um ciclo fecha e aí tá na hora de respirar novos ares, sabe? Alguns jogadores que eu acho que o Abel ainda insiste em serem usados, talvez tá na hora de começar a dar espaço para outros. Não consegui entender por que o Felipe Anderson saiu no segundo tempo. Era um dos grandes nomes do Palmeiras em campo junto com o Caio Paulista e o Richard Rios. Não entendi por que o Felipe Anderson saiu do jogo. Não entendi se foi por conta de lesão e tudo mais. E assim, um jogador da estrutura do Felipe Anderson, do valor do Felipe Anderson, não jogar 90 minutos tá começando a incomodar demais já. Por agora, o que tá me incomodando não é nem o fato dele não marcar gol, dele não fazer assistência, não é isso. Porque, óbvio que isso incomoda, só que ontem deu pra perceber o quanto o Palmeiras ganha de qualidade de passe e no sistema defensivo com o Felipe Anderson em campo. E um cara desse não jogar 90 minutos me pesa demais, sabe? Me pesa demais. Então, assim, é um problema pro time do Palmeiras. Agora, o foco é no Brasileiro e eu acho que o Palmeiras tem obrigação, não é obrigação de ganhar o Campeonato Brasileiro, mas é a obrigação de jogar bem daqui pra frente. Como eu falei no último vídeo, o Palmeiras nos próximos 4 jogos, tirando o Atlético Paranaense, que é lá e é um pouquinho mais chatinho, os outros 3 jogos o Palmeiras pega Cuiabá em casa, Criciúma em casa, Vasco em crise, mesmo fora de casa, Vasco em crise. Então, assim, o Palmeiras tem obrigação de ganhar pelo menos esses 4 jogos, e não é só ganhar, é jogar bem. Pode ser que não seja campeão do Campeonato Brasileiro, nem tô apostando muito nisso, o Palmeiras tá em terceiro colocado, mas tem obrigação de daqui pra frente focar 100% no Brasileiro e conseguir fazer boas atuações. Precisa jogar bem. É claro que podem ser que derrotas aconteçam ao longo do caminho, mas tem obrigação de jogar bem. Me sinto um palhaço, essa é a realidade. Mas põe nos comentários aí o que vocês acharam do jogo. Você assistiu, não assistiu? Você acha que dava pra ir pros pênaltis e ganhar? O que você sentiu quando o Palmeiras marcou os 2 gols? O terceiro gol do Gomes, que foi anulado. A bola na trave do Gabriel Menino. Põe aí que eu quero saber a opinião de vocês. Nós vamos ficando por aqui. Valeu demais a todo mundo que acompanhou o vídeo. Deixa o like, se inscreve e segue nas redes sociais. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!